E aí, pessoal, podcast da Libertadores começando e vamos comentar, obviamente, né, a definição das semifinais da Libertadores da América, que teve uma coisa interessante, né? Dois brasileiros e dois argentinos. Cruzeiro acabou não conseguindo a sua classificação, mas vamos deixar para falar do Cruzeiro, né, no final, porque foi de novo um jogo difícil, um jogo polêmico. Então, começar pelo Grêmio. Eu acho que o Grêmio de todos os brasileiros foi o que teve a vida mais fácil. Sim, tranquilo. Assim, pro Grêmio não tem muito o que falar, não. O jogo fora de casa já tinha sido tranquilo. Então, e o Grêmio foi muito superior, já era uma amostra do que ia acontecer, né, do que ia ser esse jogo da volta contra o Tucumã. E a verdade é que a diferença técnica ficou muito evidente, né? Já no primeiro jogo, já comentei, né? No primeiro jogo já ficou muito clara essa diferença, e no segundo jogo isso só ficou ainda mais claro, né? O Grêmio sobrou, ganhou de 4-0 e, cara, assim, sem nada demais, sem muita polêmica, um jogo que, é o que eu falei, não vai ter muito o que eu falar. Assim, só você pegando, vendo o replay dos gols para você entender o que realmente foi, né? O Grêmio parece que, e eu já tinha comentado isso, né, num podcast anterior, que o Grêmio, depois daquela definição nos pênaltis, o Grêmio só cresceu. Então, é, cara, assim, e isso de fato aconteceu, assim, não tô querendo pagar de profeta nem nada disso. Isso de fato aconteceu. O Grêmio se fortaleceu muito mentalmente. Assim, é impressionante a evolução que conseguiu, né? E técnica mental, né? A maturidade. Então, realmente eu acho que aquela disputa nos pênaltis foi o que o Grêmio precisava para, né, virar aquela chave e, né, e voltar a crescer muito na Libertadores, que era o que o time precisava, né? Que foi a definição contra o Estudiantes, né? Então, foi muito sofrido, emocionalmente o time sofreu muito, mas cresceu muito com aquilo. E isso foi muito importante, ficou muito evidente nessas quartas de final contra o Tucumã. E, sim, o saldo de gols combinados 6-0, né? Então, cara, assim, parabéns o Grêmio. Realmente é um time que, cara, eu vejo, se não um campeão, um dos finalistas da Libertadores, com certeza. É um muito forte o time do Grêmio. Renato Gaúcho, mais uma vez, um grande trabalho, um elenco muito forte, né? E assim como está acontecendo com o Palmeiras, o Grêmio está sabendo rodar esse time muito bem. Então tá sabendo revezar os jogadores, tá sabendo poupar, né, tá sabendo usar as peças que precisa tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Então, é, assim, um time que tá realmente de parabéns, né? Lógico, pode falar, teve um jogador expulso, teve gol contra, mas o Grêmio fez por merecer, não são essas coisas que fez com que o Grêmio sobrasse na partida, que fosse superior. O Grêmio sempre foi muito superior ao Tucumã, e essas coisas que aconteceram deram ainda mais vantagem para o Grêmio nessa partida, e se classificou, acho que foi merecido, ganhou o melhor time, né? E então tá de parabéns, vai pegar o River, né? Que o River ganhou do Independiente. Então, é, pedreira, assim, pedreira, porque um grande time argentino, né? Contra o atual campeão da Libertadores. Então vai ser um partidaço, cara, uma daquelas partidas para realmente assistir. Eu estou muito ansioso para ver, né? Comentar na sequência do Palmeiras, né? Que jogou na quarta, o Palmeiras jogou contra o Colo-Colo e é o que eu falei, assim, o que eu falei do Grêmio, eu replico aqui pro Palmeiras, né? Sim, o primeiro jogo já ficou muito claro que o Palmeiras era muito mais time, que tecnicamente era superior ao Colo-Colo, e isso só veio a se confirmar nesse segundo jogo. O Palmeiras foi muito superior nesse segundo jogo, eu acho que foi ainda mais superior do que o jogo fora, assim, né? No jogo fora o Colo-Colo ainda deu alguns sustos, mas nesse jogo realmente, é, para mim pessoalmente não teve um grande lance do Colo-Colo que assustou.
Minto, teve uma grande defesa assim do Everton, mas foi só isso, assim, nada demais. O Palmeiras realmente um jogo, cara, entrou taticamente muito bem, assim como o Grêmio entrou com o regulamento embaixo do braço, e diferente do que aconteceu com o Palmeiras na rodada anterior, na fase anterior, ele não correu nenhum risco, né? O Palmeiras que teve o Felipe Melo expulso, né, com menos de 5 minutos de jogo, dessa vez, né, isso não aconteceu. O Palmeiras entrou muito consciente, né, eu acho que muito com a cabeça extremamente no lugar, assim, com a maturidade muito alta, né? O Palmeiras não teve um cartão no jogo, assim, só para você ter uma noção. Então, um time que entrou assim, eu não digo com o pé atrás, mas um time que entrou muito consciente do seu papel dentro de campo, sabia que não podia correr o risco que correu contra o Cerro Porteño, né, até porque o Colo-Colo era um time muito mais forte que o Cerro, então entrou com o regulamento embaixo do braço, entrou sabendo o que tinha que fazer, e o Felipão mais uma vez, né, brilhou aí a estrela do técnico, assim como o Renato Gaúcho com o Grêmio, é um cara que soube exatamente o que fazer nessa partida, e o Palmeiras fez 2 gols que precisava, né, e encaminhou sua classificação. De novo também, assim como eu falei do Grêmio, uma partida que não tem muito o que ser falada, né? O Palmeiras foi muito mais time, o Grêmio na partida dele foi muito mais time, os dois sobraram em campo, tecnicamente muito superiores aos adversários e conseguiram uma classificação tranquila, que era na verdade era o que precisava, né? Assim, porque o Palmeiras sofreu muito, o Grêmio, já falei, sofreu também com uma cobrança de pênaltis e, e talvez a partida contra o Cerro Porteño tenha sido importante para o Palmeiras, né, como foi para o Grêmio os pênaltis, para o Palmeiras foi a partida contra o Cerro, né, para entender o né, para sofrer o suficiente para seguir muito forte nessa Libertadores. Então acho que foi uma partida que o Palmeiras sofreu muito, eu acho que cresceu muito mentalmente, taticamente também. O próprio Felipão, comissão técnica, eu acho que todo mundo cresceu com isso e tirou uma lição, né? Então, isso ficou evidente nessa partida contra o Colo-Colo. Então, tá de parabéns o time também. Assim como o Grêmio, assim, eu acho que é um fortíssimo candidato a chegar na final. É lógico. É, existe um problema, né, de Libertadores, de Comebol, isso eu vou falar depois, mais pro final, mas fortíssimo candidato. Assim, para mim, uma final brasileira é totalmente possível e eu realmente espero ver uma final totalmente brasileira. Assim, ia ser um jogaço, né? E Palmeiras com um baita time que tem, que não é segredo para ninguém, contra um Grêmio que é o atual campeão e segue jogando muito firme, então não tem, assim, os dois se chegarem na final serão merecedores. E se eu fui muito breve para falar de Grêmio e Palmeiras, né, que sobraram nas partidas, agora é hora de falar do Cruzeiro, né, o Cruzeiro que teve toda aquela polêmica, né, na primeira partida lá na Bombonera, teve o Dedé expulso, isso gerou uma baita repercussão e eu tinha dito que a Conmebol não ia voltar atrás, né, não ia anular o cartão vermelho do Dedé. E assim, por algum milagre do destino, né, a Conmebol deu essa colher de chá para o Cruzeiro, anulou o cartão vermelho. Tudo bem que o estrago já estava feito, né, o Cruzeiro perdeu de 2-0 lá, então, sim, o estrago maior já estava feito, mas assim, meio que se redimiu, né, o Cruzeiro entrou com talvez o seu melhor zagueiro em campo, então vinha com esperança, né, o torcedor lotou o Mineirão, sim, a festa da torcida foi muito bonita de ver. Uma partida que o Cruzeiro teve que sair um pouco das suas características, né? Porque é um time muito mais defensivo, eu acho muito mais de contra-ataque do que um time para buscar um ataque com um volume de jogo muito forte. Então, assim, eu acho que teve que sair um pouco da sua característica e teve que se expor um pouco. Isso era óbvio, né? Que tinha que de fato acontecer, senão o Cruzeiro não ia conseguir o resultado. Então, foi para cima, criou boas chances. O Thiago Neves perdeu, cara, assim, duas grandes chances, né? O Boca também teve lá suas chances. O Boca fez também, jogou com regulamento, né? Fez um pouco de cera, né? Então
Isso era óbvio que ia acontecer, mas eu achei que o Boca realmente não ia jogar nada, né? Ia fazer cera, ia provocar e acabou que não, acabou jogando mais futebol do que eu esperava, né? Lógico que, de novo, jogaram com o regulamento, é, fizeram a parte deles, né? Com um resultado de 2-0, não tinha muito que o Boca fazer nessa partida. Tinha que vir, jogar consciente, sabendo que tem 2 gols de vantagem, e foi isso que fizeram basicamente, né? O jogo inteiro. O Cruzeiro buscou, tentou, eu falei, o Thiago Neves, cara, assim, perdeu duas grandes chances mesmo, e o Cruzeiro foi conseguir fazer o primeiro gol com o Sassá entrou, o primeiro lance ele fez o gol, deu esperança pro time, pro torcedor, né, deu um ânimo, e aí veio o balde de água fria, né, o Dedé foi expulso de novo, é, cara, assim, antes disso, né, eu nem cheguei a comentar, o Cruzeiro teve um gol anulado, duvidoso, na minha opinião, não sei, foi uma dividida do goleiro com o Dedé de novo. O Dedé subiu com o pé muito alto e o juizão deu falta e anulou o gol. Não sei, foi duvidoso para mim. Não, não acho que precisa, não acho que foi um lance perigoso do Dedé, até porque o Dedé, para mim, ele antecipou, assim, ele levantou o pé antes e não tinha como tirar o pé, entendeu? É só se ele, né, teleportasse o próprio pé. Então, assim, é daquelas coisas do futebol que você não entende, mas o gol foi anulado. Não, de novo, acho duvidoso, não condeno o árbitro, mas para mim, muito duvidoso, né? Assim, é totalmente, assim, um pouco tendencioso, né? Que é, os técnicos na Libertadores, os técnicos não, os árbitros na Libertadores tendem a desfavorecer um pouco os brasileiros. E isso, para mim, acho que foi muito desse lance, né? Então, infelizmente, o Cruzeiro saiu na desvantagem. Eu tenho certeza que se fosse um lance do Boca, o juiz ia validar esse gol. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, muito duvidoso. Na sequência não, mas o outro lance duvidoso que teve foi um pênalti, né? O juiz chegou a marcar o pênalti para o Cruzeiro e foi anulado. Dessa vez eu acho que foi bem anulado, né? Porque esqueci o jogador agora, o Barcos estava impedido, né? Então o Barcos recebeu o lançamento e ele recebeu impedido, né? Então depois ele fez um passe, aí o outro jogador agora não me lembro agora recebeu a falta e o juiz marcou o pênalti na hora, voltou atrás. Eu acho que dessa vez foi correto, não tem muito o que questionar. E aí teve o gol do Sassá e depois mais uma polêmica, né, que foi a expulsão de novo, né, do Dedé. Sim, eu falei assim, o Cruzeiro foi um pouco desfavorecido, mas eu não acho que foram erros gritantes. Eu acho que foram erros passíveis de acontecer, né? Assim, e eu não digo nem que erro, é passíveis de interpretação da arbitragem. E esse do Dedé, eu acho que foi um lance, um pouquinho de força desproporcional do Dedé, que eu falei, dispensável esse segundo cartão amarelo, ele acabou tomando, foi expulso e, cara, aí comprometeu totalmente o jogo do Cruzeiro. Não é nem querendo justificar, o Cruzeiro foi para cima, tentou, teve a chance, aliás, de fazer, mas no final acabou tomando o gol de empate do Boca, num erro do zagueiro Léo, assim, um erro que não pode acontecer, né? Um erro que um zagueiro com o gabarito dele é um erro que realmente não poderia acontecer, assim como aconteceu no primeiro jogo, né? O segundo gol do Boca é assim um erro, uma falha defensiva do Cruzeiro bizonha. Então, claro, foi desfavorecido pela arbitragem, foi. Acho que isso aqui a gente não tem como esconder isso. O Cruzeiro foi desfavorecido, mas o Cruzeiro tomou gols que não poderia ter tomado, né? Então, o primeiro gol do Boca foi um gol de um erro defensivo, né? E ainda tomou quando o time estava completo. Então, o segundo gol tomou também num erro defensivo. Esse gol do Boca no Mineirão também foi num erro de defesa, de zaga. Então, assim, o Cruzeiro foi desfavorecido? Foi.
mas tomou os gols por erros próprios. Então, eu acho que não tem muito que os cruzeirenses reclamarem não. Assim, teve o lance do Dedé, tudo bem, gerou um transtorno, gerou uma carga emocional negativa, que pode ter sido isso é, é, o culpado pelo o gol, no segundo gol do Boca. Tudo bem, tem esse componente emocional, mas eu acho que o time do Cruzeiro é um time que tem uma maturidade muito alta, um time experiente, um time que não deveria se abater por esse tipo de lance. Então, eu acho que não tem muita justificativa não. O Cruzeiro é mais time que o Boca, sim, tecnicamente é melhor. O Boca foi favorecido, sim, mas os gols do Boca, todos eles, né, todos eles foram erros, é, é, erros defensivos assim, é, é, muito infelizes, né? Erros que esse time não comete e que acabou cometendo e acabou desclassificado. Então, assim como o primeiro jogo teve polêmica também, né? Seria um jogo difícil se não tivesse polêmica nenhuma. Imagina com polêmica. É, de novo, dá para justificar que essas polêmicas acabam minando, né, os jogadores mentalmente, vai desgastando isso, né, psicologicamente causa um desgaste muito grande, mas é o que eu falei, não, acho que não tem muito o que justificar não. O Cruzeiro eu acho que foi eliminado pelos seus próprios erros, né? Mesmo desfavorecido, o Cruzeiro foi mais time, na minha opinião, e tomou os gols em erros que o time não está acostumado a cometer, né? Por exemplo, se você pegar a Copa do Brasil, a semifinal contra o Palmeiras, o Cruzeiro foi impecável. Então, assim, se o Cruzeiro tivesse jogado da mesma forma que jogou contra o Palmeiras, você pode ter certeza, mesmo com a expulsão do Dedé, o Cruzeiro estaria classificado. Então, cometeu erros que não poderia cometer, mesmo prejudicado, e era totalmente possível, na minha opinião, a classificação. Então, infelizmente é um brasileiro que sai. Eu queria ter visto um Cruzeiro e Palmeiras, né? Porque, cara, por causa do jogo da Copa do Brasil, meio que virou um clássico nacional, né? Ia pegar fogo, né? Ia ser um jogo de proporções de Palmeiras e Corinthians, né? Corinthians e Palmeiras ia tomar proporção de um clássico paulista. Então ia ser um jogo que ia pegar muito fogo e eu queria muito ver, infelizmente não vai rolar, né? E agora o Palmeiras pega o Boca, né? Pedreira, porque o Boca vem crescendo muito nessa Libertadores, mas assim, tecnicamente o Palmeiras é muito mais time, isso não tem o que discutir. Então, eu acho que o Palmeiras é mais forte. O grande problema e eu já comentei, né, e tanto não só para o Palmeiras quanto para o Grêmio, que os brasileiros são prejudicados pela arbitragem. Então, se Palmeiras e Grêmio quiserem ter uma chance de chegar na final, vão ter que jogar muita bola, né, para não deixar margem para a arbitragem prejudicar. Então, é, duas grandes semifinais, né, dois argentinos, dois brasileiros, e para mim, não é nem puxando o saco por ser brasileiro. Os dois brasileiros são muito mais time. O elenco é muito mais forte, é mais qualificado. Então, é, sim, é totalmente possível uma final brasileira, se bem que eu acho que, né, o Palmeiras vai ser um pouco mais difícil, né, porque o Boca tradicionalmente, né, ele é muito favorecido pela arbitragem. Então, o Palmeiras vai ter que jogar muita bola. E espero que toda a comissão técnica esteja ciente disso, porque se der margem, né, para um, pra um erro, né, um erro entre aspas, né, se der margem para uma ajuda da arbitragem, a arbitragem vai ajudar o Boca. Isso já aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com o Cruzeiro agora, e então aconteceu com o Corinthians também, que jogou contra o Boca, foi muito prejudicado. Então, assim, se der margem para a arbitragem, eles vão ajudar o Boca. Então o Palmeiras tem que jogar muita bola, né, para não ser prejudicado, como fez o Grêmio ano passado. O Grêmio jogou muita bola, né, não deu chance alguma, né, de qualquer árbitro prejudicar o time. Então fez por merecer, ganhou o título ano passado jogando muito, segue jogando muito. E o Palmeiras também está jogando muito, mas vai ter que jogar muito mais do que jogou até agora, se quiser chegar nessa final. Então, acho que é isso aí, gente. Esse foi o resumão. Infelizmente o Cruzeiro ficou pelo caminho
ia ser legal de ver, né? Um Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, porque a gente ia ter certeza de uma final brasileira. Mas infelizmente não aconteceu, não deu, né? Cruzeiro acho que foi eliminado pelo seu próprio psicológico, né? Tudo bem, foi prejudicado, foi, mas eu acho que o Cruzeiro mentalmente ele perdeu um jogo mental contra o Boca. Então espero que se fique de lição para o Palmeiras, né? Que o Palmeiras use isso a seu favor e que faça um partidaço contra o Boca, né? Tanto na Bombonera quanto em São Paulo. Então é isso aí, gente. Esse foi o resumão da Libertadores. Quartas de final já foi, semifinal definida e vamos torcer pro Brasil. É isso aí, gente. Forte abraço, valeu e até a próxima.